Oiê! Eu aqui de novo, outra vez novamente. Gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês mais ensinamentos e conhecimentos que venho adquirindo nos últimos dias, nos últimos tempos. Eu sou Lizinha Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Bom, o nosso propósito aqui é trazer você para o caminho do aprendizado. A gente fala, né, essa questão que é justamente para que você lembre, né? Porque novos hábitos, eles vêm da repetição, né? Nova programação, repetir. Então, o nosso propósito, o nosso convite é trazer você para o caminho do aprendizado, para o mundo do extraordinário. Vem aqui com a gente, não é? E você começa com autoconhecimento, não é? Então, assim, o conhecimento é a chave da liberdade. Qualquer conhecimento é a chave da liberdade. Se você vai cozinhar, se você conhecer, não é? Temperatura do fogão que você necessita, o tanto de água que você precisa colocar, o produto que você vai usar, a mistura para ficar legal, o tempero, enfim, é conhecimento. Não é? É conhecimento. Para você se transportar, ir de um lugar para o outro, se você tiver um endereço, mas se você tiver o caminho identificado, se você vai de ônibus, qual ônibus você vai pegar, onde você vai descer, se for de metrô, se for de carro, quais são as ruas, não é? Quanto tempo você vai demorar, se você tem um horário determinado para chegar no local, então você tem como se programar. Conhecimento, não é? Para você fazer uma fórmula, você precisa da tabuada. Conhecimento. Para você escrever algo, você precisa conhecer o idioma. Conhecimento, não é? E aqui a gente fala sobre o conhecimento do ser humano, não é? A evolução do ser humano, a evolução da humanidade. Eu já comentei aqui alguns vídeos atrás que a ciência traz informações sobre uma questão de que a humanidade aconteceu algo há 70 mil anos. Como é que existe essa informação? A segurança dessa informação, né? Algumas décadas atrás, né, a humanidade não tinha mais do que 5, 10 mil anos, né? Hoje sabemos que tem centenas de mil anos, não é? Da onde vem essa informação? Né? Que o nosso planeta Terra nasceu de uma forma, nasceu de outra, o ser humano veio de um jeito, veio de outro. Da onde veio essa informação? Então, eu acredito num Criador de tudo, não é? Que nós chamamos de Deus. Eu chamo. Você não sei, dependendo da sua doutrina, da sua religião, mas eu chamo ele de Deus, certo? Pai Todo-Poderoso, certo? Ele é Criador de tudo que você possa estudar, imaginar, perceber, intuir, enfim, que a ciência prova, que a ciência não prova. Existe um Criador, né? E para algumas pessoas, para mim, inclusive, algumas décadas atrás, era até incômodo saber que tínhamos mais planetas habitados. Não é que tem planeta, tudo bem, né? Mas que tem mais planetas habitados, né? Que existe o ET, que existem outras formas de vida, enfim. Inclusive até mais, muito mais evoluídas e inteligentes do que nós, né? Para mim era uma questão, era complicado aceitar esse tipo de coisa. Hoje não. Por quê?
Porque você vai pesquisando, você vai conhecendo, você vai se instruindo, né? Jesus já dizia isso, instrua-se. Conheças a tua verdade e ela te libertará. Instrua-se. Para sair do achômetro, para sair da manipulação, da escassez. Venha para a base sólida do conhecimento. Um dia após o outro. Um dia sim, outro também. Não é? Porque o sucesso, ele é medido você consigo mesmo. Hoje eu sou melhor do que ontem, já sou um sucesso. Porque sucesso profissional, sucesso no esporte, sucesso na cozinha, sempre vai ter alguém a mais. Maior, que já fez mais coisas do que você, e você tá ali correndo, competindo e tal, para chegar. Você não chega na pessoa, porque conforme você vai, a pessoa vai também. A situação vai também. Então, o sucesso é medido você com você mesmo, você de hoje com você de ontem. Certo? Então, mas tudo bem. Tudo esse blá blá blá, para me trazer aqui uma história sobre o nascimento do ser humano. Mais uma história, não é? Que eu conheci através, né, desses estudos que faço. Então, assim, a história do ser humano através dos deuses, né? Porque você sabe que lá não sei quantos mil anos atrás, milhões de anos atrás, não é? O ser humano, ele era regido por deuses, né? Deus do sol, Deus da fraternidade, Deus da plantação, Deus da felicidade, era Deus de tudo, né? E aquele que era, né? Aquele que comandava, que estava sempre à ponta da mesa, era o Zeus, né? Existem filmes no YouTube que você assiste, né? Eu me sinto atraída, né, por essas histórias. Mas enfim. Então, segundo a história dos deuses, não é? Como nasce o ser humano? O ser humano, ele nasce com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Ou seja, ele é igual a um ser pleno, perfeito, não é? 2 cérebros, 2 inteligências, né? Velocidade, 4 pernas, né? Velocidade, 4 braços, força. Então, assim, além dele ser pleno, inteligente, perfeito, não é? Ele era acima de qualquer animal. Certo? Assim conta a história dos deuses. Só que, mas, sempre tem um mais, né? Mas, o ser humano não estava feliz. Por quê? Apesar dele ter tudo, dele ser perfeito, plenamente, tudo que ele podia imaginar tinha. Ele podia produzir, ele tinha, não é? Ele não conhecia os deuses. E aí um belo dia, se juntaram e entraram combinaram, né? Que eles queriam conhecer os deuses. Certo? Muito bem. E aí todo mundo concordou, não sei o que e tal. Aí fizeram uma pirâmide de ser humano. Um sobe no outro, não sobe no outro, sobe no outro. E foram até Olimpo. Né? Olimpo, o lugar que moram os deuses. Certo? Muito bem. Até aí tudo certo e resolvido, né? Quem lembrou agora do feijão, né? Pé de feijão. Muito bem. Aí, o que acontece? Os deuses olham aquelas 2 cabecinhas, né? Chegando ali no espaço deles. E eles ficam indignados, inconformados. Por quê?
Porque o ser humano, eu entreguei tudo a ele, tudo, tudo, não lhe falta nada, absolutamente nada, inteligência, força, rapidez, porque ele quis nos conhecer, né? Somos superiores, não é? Então, assim, não tinha o direito. E aí o que Zeus fez? Jogou um raio e dividiu o ser humano. Então, hoje temos uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Isso segundo a história, né? As histórias contadas lá, as antigas, certo? Ah, mas Liz, e o que isso traz para o meu dia de hoje? Quando a gente nasce, quando a gente começa a ter o sentido de querer, aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. O que você quer? Você procura a sua alma gêmea. Ó, dividiu. Então, eu dividi, não sou mais pleno. Preciso de outra parte, da outra parte que me foi tirada. Traz sentido isso para você? Eu fiquei de queixo caído, certo? Porque traz todo o sentido para a vida do ser humano hoje, para a insegurança. A insegurança do ser humano. Eu não sou capaz sozinho, não dá para me fazer sozinho. Veja bem, você ter outra pessoa ou um grupo de pessoas para que juntos possam fazer algo forte, poderoso, eficaz, é uma situação, tá? Agora, você ficar preso, amarrado a crenças de que você é incapaz de fazer qualquer coisa sozinho, vem dessa crença. Então, assim, aquela questão da alma gêmea, né? Eu até marquei aqui para não esquecer, né? A questão da tampa da panela, não é? Do meu outro eu. Olha que interessante. A partir do momento que você se abre para o conhecimento, para o estudo, para descobrir a história, da onde veio, como que veio, você, olha, eu, falando de mim agora, estou descobrindo coisas maravilhosas e que respondem todos os achômetros. É muito maravilhoso, é poderoso isso. É uma riqueza imensa. E aí, o que acontece? A solidão, não é? Aí eu não posso viver sozinho. Então, assim, eu nasci, tenho pais, irmãos, família. Aí eu virei adulto, vou me casar. Então tenho uma esposa ou um marido e vou criar filhos e uma nova família. Mas hoje que eu digo assim, nas últimas décadas, é muito comum o jovem adulto com 20 e poucos anos sair da casa dos pais simplesmente para estudar, para ter seu próprio cantinho, para trabalhar, para morar mais próximo de onde trabalha, para ir para outros lugares, conhecer outras coisas, outros hábitos, outras culturas, sem precisar casar, sem precisar ter uma pessoa. Você vê muito em filmes, né, de Hollywood, certo? Pessoas que moram sós, né?
têm um ótimo trabalho, são profissionais, mas moram sozinhos, certo? É sobre essa solidão que nós estamos falando. Por que que eu necessito da minha alma gêmea? Por que que eu necessito da tampa da minha panela? Então, a partir do momento que você faz o autoconhecimento, a solidão foi. Como que a gente pode fazer isso? Lá no espelho, exercício do espelho, né? Você chega lá, olha dentro do seu olho, agradece, é muito grato, né? Diz que se ama, certo? Que se compromete com você, adora suas células, não é? E aí, você pergunta: o que posso melhorar? E você imagina, você pensa que vai ouvir aquilo que você deseja ouvir? Não. O seu ser divino, perfeito e verdadeiro, ele vai dizer a você aquilo que você precisa ouvir. Portanto, julgamento, culpa tá fora. É sem julgamento, é sem culpa. Para que nós possamos cuidar, tratar, respeitar essa nossa solidão interna, porque nós somos seres únicos. Por isso somos individuais, né? Somos indivíduos, somos seres únicos. Ninguém morre por nós, ninguém vive por nós. Temos apoio, temos ajuda, temos palavras, temos ombro amigo, temos uma série de pessoas, de situações que nos apoiam, nos sustentam nos nossos desafios, nas nossas alegrias. Mas quem vive a vida somos nós. Ninguém vive por nós. Que inclusive alguns vídeos atrás até eu retifiquei, corrigi uma questão que eu falava muito, não é? Com os meus pacientes. Aí eu sei onde você está porque já passei por aí, né? Já passei por isso. Então, assim, eu não sei. Eu posso ter passado, você pode ter passado por situação idêntica a uma outra pessoa. Mas o sentimento, ele é único. Ele é individual. Ninguém vive, ninguém sente aquilo que você sente. Ninguém vive a sua vida, ninguém morre por você. Você é responsável por você. Você é a única pessoa responsável pela sua vida. Então, aí o que acontece? Trabalha para encontrar o seu potencial. O seu eu verdadeiro, ele te traz, quando você está ali perguntando como posso melhorar, ele te traz dicas, informações para que você possa eliminar aquilo que está te prendendo e que está tirando você do seu maior potencial. Ele está levando você para o caminho do crescimento, da evolução, certo? Para que você se torne pleno, se torne mais forte. Ele quer apenas nos mostrar o quão grande nós somos. Perfeitos, inteligentes, saudáveis. Precisamos colocar isso no nosso coração. Precisamos acreditar, porque essa é a verdade. E é através dessa verdade que a gente consegue ficar de pé, ter as nossas bases sólidas, liderar a nossa vida e dar passos firmes para a evolução. Num dia sim e no outro também. E eu paro por aqui hoje. Um beijo enorme no coração de todos vocês.
O meu ser de luz cumprimenta o seu ser de luz. Até amanhã.